Doutor Oscar, muito obrigado pela sua interação com a plateia. Na verdade, os senhores ouviram, o que ele falou aqui seria de bom tom que a gente tivesse a juventude. Na verdade, a gente já vai, eu estou vendo a minha esposa lá, minha filha, minha netinha de 6 meses, e diante da televisão, a Mariana com 6 meses, fica ali numa alegria danada diante dos filminhos, não é? É da gente pensar. A gente agradece o senhor por essa sua interação. Seria, professor Antônio Carlos, com toda a sua equipe de acadêmicos, né, que nós temos, serão os futuros professores que poderiam ouvir muito bem uma palestra como esta, né? Ele é longo, o professor ele é realmente um cidadão que tem assim uma dicção boa e sabe argumentar sobre o assunto, porque ele estuda, como ele acabou de dizer, né? Está fazendo um curso aí nesta área para poder entender a consciência, certamente minha, a consciência nossa. Então eu faço a seguinte pergunta ao senhor: o prazer que o senhor tem quando fala, por exemplo, para um grupo como este nosso, já um pouco mais maduro, uma mais agarotada, o prazer que o senhor tem de falar com a garotada, o senhor tem um prazer enorme de falar no sentido de orientar ou de puxar a orelha deles? É importante dizer o seguinte: eu me considero alguém que o prazo de validade já venceu, mas um eterno estudante, com a cabeça bem nova, com alguém que está estudando, etc. Eu procuro falar na linguagem do jovem e eu procuro mostrar para ele, para que ele enxergue a realidade que ele está entrando. Porque quando nós não estivermos mais aqui, eles vão ter que arcar com o mundo que eles criaram. Orson Welles escreveu em 1984 e falou do grande irmão. O grande irmão naquela época era para ser o Estado, que monitorava todo mundo. Hoje o grande irmão é aquele que está, as corporações que dominam este mundo digital. E eu acho que alguns vieram ao mundo para ser professores, e para mim é o maior título que alguém pode ter, ser professor. Mas outros vieram também para ser educadores. E a minha grande preocupação é deixar um legado. É pegar, falar a linguagem da pessoa, para que ela entenda no que ela está entrando, de que maneira que ela está entrando, e que ela se socorra daqueles que estudam, para dizer: que faço eu agora nessa hora? E aí eu sempre procurei orientar os alunos com a mesma satisfação que eu falo aos idosos. Eu tenho um projeto numa escola pobre, pública. Eu vou de manhã, eu vou à tarde, falo com os de 10 a 12 anos, e vou à noite para aqueles que têm 70 anos, estão sendo alfabetizados agora, mas que também já têm o seu celular. Então a minha satisfação é sempre a mesma, e eu não me importo se o auditório está lotado ou não está lotado, se são 2 pessoas, se é um casal que me pede para conversar com o filho deles, eu vou, né? Eu faço isso com muita alegria. Obrigado. Gostaria então que os senhores, na medida do possível, se tiverem perguntas, façam a pergunta, que é um prazer para a academia, para o Dr. Oscar responder. Cremos. Vale qualquer pergunta, viu? Se eu não souber falar, responder. Amigo, dá um orgulho de ver você falar que você nem imagina. Eu queria ver a sua posição sobre o seguinte assunto. Está sendo bastante discutido o problema do aprendizado, da pesquisa, normalmente muito prejudicado pelo computador. Por quê? Primeiro, a gente precisava saber de determinado assunto, tá? Por exemplo, foco narrativo. Vou pegar o meu campo.
Tá bom, eu vou lá, eu pegava o Cândido, tinha que ler o livro inteiro, eu pegava lá o Gaimar, enfim, ia lá buscar e não dava para ler só uma página. Porque uma página te levava a outra. E por que levava a outra? Porque íamos vendo e sentindo um aprofundamento do assunto. O que te parece hoje, talvez não, eu acho que eu até imagino a tua posição, mas acho que é bom a gente discutir. Porque hoje é o seguinte, eu preciso saber a respeito das falésias lá no estado do Ceará. Aí eu digito lá, vem 4 linhas, e eu digo, poxa, já sei o que é. Será que sabe? Como é que fica essa leitura fragmentada que o computador nos dá? O que é? O Harold Bloom se pronunciou muito sobre isso, dizendo que, ao contrário do livro, que vai numa escala ascendente de aprofundamento, o computador, o pai Google e mais o que você quiser, ele é descendente. Por quê? Porque é fragmentado, porque é uma leitura linear. Um jovem está fazendo uma pesquisa, dificilmente ele avança, ele pega aquele tópico e ali para. Isso significa não ter uma ideia global, ou melhor, mais aprofundada do assunto. Ao contrário, outras pessoas dizem que não, que assim é interessante, que assim o tempo aumenta, não se precisa ler tanto a respeito, porque a ideia vem condensada no tópico que você pega num site de busca. Queria ver o que você fala a esse respeito. O meu pensamento acompanha o pensamento da ONU. A ONU, na área da educação, diz o seguinte: a primeira coisa, nós temos que aprender a aprender. E o aprender a aprender não significa simplesmente desprezar as tecnologias. Para um aluno de direito, o professor pode dizer no meio da aula, diga o seguinte: olha, a teoria tal diz isso, isso e isso. Consulta o site do STJ agora e procura tal julgado. E o aluno tem ele ali confirmando aquilo que o professor disse. Pode ser útil? Pode ser útil. Mas o aprender a aprender não é o aprender na superficialidade. Clica, e não para em nada, não guarda nada. A segunda situação, o primeiro é aprender a aprender. O segundo é aprender mesmo. E aí já começa a falecer quando se usa apenas os meios digitais. Porque ali tem muita bobagem, porque ali não tem profundidade. E os grandes autores não colocam na internet o seu material. Então, aqueles que melhores fazem. E o Facebook e as outras redes, eles fazem uma autoalimentação dos erros. Ou seja, se eu tenho uma opinião, ele vai reforçar aquela opinião o tempo todo. Ele vai colocar textos para mim que reforçam a opinião que me agrada. E não gosta da diversidade. Eu, por exemplo, não gosto da esquerda francesa, mas compro o Le Monde Diplomatique para ver o que eles pensam, para entender. Mas a rede social faz diferente. Ela faz o que agrada a ele. Então, vou mandar lá. Então, aprender a aprender, aprender. A terceira fase é aprender a fazer. E muitos jovens não conseguem sair para aprender a fazer. E aí vem aquela angústia, porque eles não conseguem entrar no mercado de trabalho. Não acha? Ele não consegue entrar no mercado de trabalho, ele não vê norte, ele não enxerga. E a última delas é aprender a conviver, a utilizar o conhecimento colhido para viver. Por quê? Conteúdo não é conhecimento. Conteúdo não é informação. Informação não é conhecimento. Conhecimento nem sempre é sabedoria.
Então, é exatamente essa passagem, esse modelo da ouro, e essa passagem que a gente não está conseguindo fazer mais, inclusive que os professores que estão chegando à sala de aula hoje são nativos digitais, criados nesses vícios, e não foram alertados, não se beliscaram ainda de que isso está acontecendo. Então, é um grupo de sonâmbulos que segue pelo caminho.